Dando continuidade às explicações básicas sobre a doutrina espírita e sobre a Casa Assistencial Geraldo Ferreira, está aqui comigo novamente o seu Osnir Mantovani. Boa tarde, seu Osnir. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo aí. No episódio anterior já foi explicado sobre o surgimento da doutrina, as denominações dadas a ela, algumas até de forma errada, mas já sabemos que não existe como correta a aplicação do termo kardecista. Isso foi uma separação popular das religiões espiritualistas do espiritismo. O frequentador do espiritismo é espírita. Já foi falado também como surgiu a Casa Geraldo Ferreira e agora queremos saber mais sobre o funcionamento da casa. Como são chamadas, e como acontecem as reuniões públicas, para os assistidos, para a comunidade em geral, quem quiser conhecer. Em meio de uma pergunta muito boa que você está fazendo, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir esclarecer pelo menos um pouco das dúvidas que os nossos amigos possam ter. A Casa Assistencial Geraldo Ferreira trabalha com o público nos dias adequados de assistência espiritual, nós chamamos. Como todas as casas, ou uma grande parte das casas espíritas trabalham. As reuniões públicas são compostas aqui na casa do acolhimento, quando a pessoa chega aqui na casa pela sua primeira vez, já vai ser identificada por algum trabalhador, por algum voluntário aqui da casa, que já está acostumado com os rostos dos amigos que aqui chegam, então já vai perceber um rosto estranho e já vai abordá-lo. Ele vai ser convidado primeiramente a receber um passe, que nós chamamos de passe de limpeza. Não sei nem se esse é o termo adequado, mas é um passe onde vai se equilibrar as energias da pessoa que está chegando na casa com as energias da própria casa. Vai ser questionado também se ele quer conversar com alguém, qual o motivo que o trouxe na casa, se é só a curiosidade de conhecer o que é uma casa espírita. Ele já vai ser convidado ao Salão do Evangelho. Se ele vê na casa espírita a procura da elucidação de alguma situação que ele está passando num momento de vida mais complicado, alguma coisa, então ele vai ser convidado a uma conversa mais particular, que nós chamamos de entrevista. Ele vai conversar com o entrevistador da casa, uma pessoa doutrinariamente preparada, uma pessoa que concluiu um curso de entrevistador nos moldes que a casa aceita, e então ali ele vai expor a situação que ele está passando. O entrevistador, ele não vai dar nenhuma solução pronta à situação que está passando ali o nosso irmão. Ele não vai dar conselhos, ele simplesmente vai ouvir e vai fazer com que o assistido, vamos chamá-lo assim de agora em diante, esse irmão, esse amigo que veio aqui à busca de alguma coisa na casa, que ele mesmo primeiro se escute. A experiência nos diz que pelo menos 90% dos problemas, das situações difíceis que nos trazem aqui, aquelas que parecem de uma solução muito difícil, muito complicada, a solução nós mesmos falamos durante a entrevista. Nós mesmos falando, nós nos ouvimos falar da situação do problema e logo em seguida, normalmente, nós já falamos a solução também. Eu falo isso porque isso aconteceu comigo, quando eu cheguei aqui na Casa Geraldo Ferreira. A pessoa então passa por uma entrevista sigilosa, como se fosse um sigilo médico, mas é preenchida uma ficha com os tópicos principais das queixas que a pessoa veio aqui narrar. A gente pode comparar com o atendimento de um psicólogo? Pode comparar na questão do sigilo. Sim, na claro. Questão do sigilo, claro. Tá? Quando nós vamos ao psicólogo, pelo menos as poucas vezes que eu fui, ele também nos leva a uma reflexão íntima, O bom psicólogo, eu falo que ele não tem uma solução pronta para cada paciente. Enfim, que ele extrai do paciente a solução que ele mesmo procura. E aqui nas entrevistas não são tão diferentes assim. Acabado então a entrevista, o entrevistador já vai encaminhá-lo a um passe de tratamento, mas o tratamento se inicia na casa espírita dentro do Salão do Evangelho. Ou seja, a pessoa desce então para o salão ou é encaminhado ao Salão do Evangelho. O Evangelho tem uma duração de 30 minutos e o nome já diz, é exposto o Evangelho do Cristo. Raríssimas vezes se é tocado num outro assunto, que não seja o próprio Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo.
Quais são essas vezes? Por um exemplo, aqui na casa, nós estamos tirando 1 ou 2 vezes ao ano para falar da assistência espiritual, para explicar ao nosso irmão que está ali sentado no salão como é feito toda a assistência espiritual. Tá? São os raros casos, mas continuando. Então, ali dentro do salão, começa-se o maior tratamento que a casa espírita dá. O maior, que suplanta inclusive os passes, que é a conscientização, a nossa conscientização e entendimento do que o Cristo veio falar para a gente. Simples assim. Os problemas que nós temos, né, que nós dizemos, olha, eu estou com um problemão, infringimos uma lei básica, a lei de Deus. Mas infringimos porque somos malfeitores, porque, né, nós não somos pessoas boas? Não, infringimos porque nós não compreendemos o que Deus falou lá com Moisés primeiro, os 10 mandamentos. Não entendemos direito em seguida o que o Cristo falou para a gente, que Cristo nada mais fez do que explicar as leis de Deus de uma forma mais amorosa. Então veio o Espiritismo para dar mais uma roupagem nova para as leis de Deus. Ou seja, tudo que o Espiritismo fala é para nos enquadrarmos nas leis divinas. Tudo. Então, durante o Evangelho de Salão são explicados, por exemplo, as parábolas, são explicados os ensinos, são explicados as exemplificações que o Cristo nos deixou, de uma forma, uma linguagem simples, que a gente vai conseguir começar a compreender. Ou seja, nós entramos numa atmosfera divina dentro do Salão do Evangelho. E aí sim estamos preparados, depois que o Evangelho se encerra, de recebermos, para aqueles que necessitam, claro, um passe de tratamento. Esses passes de tratamento também são para quê? Adequar as nossas energias, fazer uma conversa íntima com nós mesmos naquele momento e com os irmãos desencarnados que, se por um acaso, estejam nos acompanhando. E a gente até fala que nem todos os desencarnados que nos acompanham estão ali para nos atrapalhar em alguma coisa. Muitas vezes eles acabam até nos atrapalhando, mas não porque nós temos alguma dívidas com eles ou eles não gostam da gente. Às vezes nos atrapalham porque nos amam demais. Qual pai, qual mãe, e não existe, porque eu sou pai e sei bem do que eu estou falando, que não errou na educação do seu filho em algum ponto? Ninguém acerta em tudo, mas à medida que nós somos esclarecidos, nós não erramos mais. Nós damos um exemplo, né? Hoje é muito comum, né, de falar que pai e mãe criam o filho, e vô e vó estragam o filho. Sim. Né? Mas a gente não pode inverter essa ordem, né? Não pode o pai e a mãe estragar o filho para o vô e a avó educar o nosso filho. Ou seja, nós colocamos as coisas nos devidos lugares. Então, muitas vezes, aqueles que estão de alguma forma interferindo na nossa vida de uma forma não tão positiva, não estão lá porque não gostam, não, estão lá porque gostam tanto da gente, mas querem que nós sigamos a nossa vida de acordo com as diretrizes que eles acham certo. Eu até digo que se eu desencarnasse hoje, provavelmente ia dar muito trabalho para minha esposa. Porque eu ia querer interferir na educação dos meus filhos, eu queria saber com quem ela está falando, ia bater o meu ciúme, mas porque eu não gosto dela? Não, porque eu a amo demais. Mas estou interferindo numa lei divina, né? Que é a lei do livre-arbítrio, uma das leis. Ou seja, o ciclo de atendimento não acaba só aí. Mas ó, nós chegamos na casa, recebemos já um passe de limpeza, um passe de higienização, conversamos com uma pessoa muito preparada, ouvimos um evangelho e muitas vezes nós estamos ali ouvindo o evangelho, né, a preleção evangélica, pensando, nossa, mas já deu tempo do que eu falei lá em cima, a pessoa que está conversando aqui com a gente agora no salão já entender, porque parece que ele preparou o evangelho para mim. Parece que a situação que eu contei lá em cima, ele está ali agora falando, me direcionando a alguma ação positiva, né? De tão casado que é as coisas, mas não é. Quando nós abrimos a nossa mente e o nosso coração para o entendimento vem, ele chega. Depois disso ainda nós recebemos um passe
que é o tratamento, né? O passe do tratamento, e assim nos encaminhamos até a nossa casa novamente. É um ciclo muito grande que é feito. É um trabalho e um carinho muito grande que a espiritualidade com todos que vêm aqui nas casas espíritas. Eu lembro da dona Sandra, a atual presidente. Correto. Eu já passei por esse tratamento e tudo mais, né? E eu lembro dela falar que o evangelho é o arar do nosso coração, né? A entrevista, o tratamento, ótimo, mas o evangelho, quando a gente entende, é o arar do nosso coração para que a bondade divina esteja com a gente. Esteja com a gente, né? É a terra preparada para a gente receber uma semente. É isso daí mesmo. Interfere muito no nosso crescimento moral, no nosso crescimento espiritual, o evangelho. E uma particularidade. E se a pessoa está vindo aqui com alguma cisma, está vindo aqui com alguma dúvida a respeito da doutrina, e se ele não quiser receber o passe de higienização, tem algum problema? Não tem problema nenhum. Se ele simplesmente querer vir à casa espírita somente para ouvir o evangelho, as portas estão abertas. Ninguém é obrigado a nada dentro da casa espírita. E como é que é o passe, seu Osnir? Assim, eu antes de frequentar a casa, eu tinha essa dúvida, né? Falava passe, tinha a tal da aguinha. Assim, conversa de esquina, né? A gente ouve falar por aí. Mas como que é o passe, né? O que acontece ali? Como é aplicado? Aqui na Casa Geraldo Ferreira, temos duas categorias de passes, né? Uma categoria que nós chamamos de passes espirituais e uma categoria que chamamos de passes materiais. Os passes espirituais, o próprio nome já diz, é um passe para o espírito, para o nosso espírito e para daqueles que por um acaso estejam interferindo na nossa vida. Esses irmãos que se por um acaso estiverem caminhando conosco e de alguma forma interferindo na nossa vida, ele não é simplesmente afastado, contido, preso. Ele da mesma forma é esclarecido dentro do salão do evangelho, dentro das câmaras de passe, e para eles os tratamentos ainda continuam, que muitos deles se manifestam dentro dos grupos mediúnicos, onde eles recebem o socorro adequado a eles naquele momento. Então os médios que vêm aqui ao trabalho emprestam momentaneamente a sua voz, os seus ouvidos, os seus olhos a esses irmãos. E eles vêm então narrar as consequências da vida que tiveram, os arrependimentos, né? E muitas vezes até o porquê que acompanham esse ou aquele nosso irmão que hoje aqui encarnado. E na grande maioria são problemas que nós identificamos hoje como médios que nós estamos plantando. Por isso a doutrina nos cobra uma modificação, para que amanhã nós não estejamos dentro dos grupos mediúnicos como desencarnados dando trabalho. Se nós conseguirmos nos adequar às leis de Deus hoje, a gente não vai dar trabalho amanhã. Então, os passes espirituais têm essa função da educação, do acolhimento também desses nossos irmãos desencarnados e de nós mesmos encarnados, até por questões energéticas, né? E os passes materiais ou passes físicos são para os tratamentos de saúde, ou seja, mas algumas dores, alguns mal-estar físicos também são causados por influenciação dos irmãos que já estão desencarnados. Então, todos os passes, na verdade, são passes espirituais. Porém, as características mudam, ou para os problemas relativos espirituais, problemas de sono, pesadelos, vamos dizer assim, né? Mal-estar súbitos, e aqueles problemas realmente das dores físicas, né? Das dores físicas. Muitos deles atenuados por afastamento de alguma ação espiritual ou de alguma equalização energética, algum desbalanceio energético que a gente está passando no momento também. Resolvido isso, já passa a exteriorizar no corpo também, ou seja, o corpo começa a se melhorar. Ele nada mais é do que uma sobreposição de mãos, né? Muito importante, muito importante. As características das câmaras de passe, o assistido nunca vai estar sozinho com um único médium. Existem pelo menos um grupo de médiuns que aguarda o assistido entrar para receber o passe.
existe um revezamento daqueles que aplicam os passes. Mas por que acontece isso? Né? Vamos dizer, mas eu já ouvi falar que existem pessoas com um poder maior de doação de uma energia curativa do que a outra. Eu não posso tomar passe só com ele, então, já que ele tem uma potencialidade maior, né? De uma doação de uma energia benéfica. E por que existe esse rodízio? Porque vai calhar uma hora que eu vou receber o passe de uma pessoa que não tem uma condição assim tão elevada, embora todos nós tenhamos. Por isso nós trabalhamos sempre numa corrente mediúnica, onde aqueles que têm mais doam para aquele que tem menos. Mas a força daquele grupo para o assistido vai ser sempre a mesma, independente de quem esteja aplicando o passe. Primeira coisa. A segunda coisa, e também é muito importante, é uma preservação do médium, né? Existem médiuns com uma potencialidade realmente maior, né? Com um carisma maior, uma aptidão maior a um tratamento ou outro. Aí vocês pensem bem, né? Nós gostaríamos muito, principalmente quando nós estamos conhecendo a doutrina, nós nos espelhamos, é claro, nos grandes médiuns, nas grandes pessoas, né? Divaldo Franco, Chico Xavier e tantos outros irmãos que doaram a sua vida. Mas eles doaram a sua vida à causa espírita. Imaginem vocês com esposa, com filhos, com prestação da casa, com prestação do carro, e as pessoas batendo a toda hora ao seu portão procurando um passe. Ia ser muito mais difícil a nossa vida. Então, por isso, por uma questão de se preservar esses médiuns também, nós trabalhamos sempre em corrente, e muitas vezes aquele médium que tem uma potencialidade muito grande de doação, por exemplo, para cura, ele nem sabe que possui essa faculdade. Porque as suas energias são dissipadas e coletadas a um todo e distribuídas por um que pode não ser ele. Então, para preservar o médium também se faz dessa forma. E uma terceira situação, para não vincular o assistido a uma pessoa. Ou seja, o assistido ele não escolhe de quem ele vai receber o passe. Então, quando nós falamos aqui na casa, nós temos vários relatos de pessoas que se sentem muito bem, que chegaram aqui quebradinhas, chegaram aqui com vários problemas e falam assim, olha, hoje eu estou melhor. Não graças ao fulano, mas graças à Casa Geraldo Ferreira. Essa casa me levantou, não foi uma ou outra pessoa. Até porque uma ou outra pessoa numa casa que já tem mais de 70 anos, as pessoas vão passar. Mas a casa tem que continuar. Então, nós somos muito gratos quando nós ouvimos. A gente fica muito feliz quando ouve, olha, eu estou muito melhor aqui na Casa Geraldo Ferreira. E não estou muito melhor aqui por conta do fulano, do ciclano que me ajudou. Não, é a casa que ajuda. Então, ser espírita é mais do que simpatizar apenas, né? E só frequentar uma casa espírita. Em que momento que um frequentador da casa espírita pode se denominar como um espírita? Pergunta difícil. Não existe esse momento assim? Pergunta como difícil. É que é? Eu acho que é um momento muito íntimo de cada pessoa. O que você falou é muito importante, né? Inclusive, na pesquisa de censo, existe essa pergunta do simpatizante, né? Ou seja, o número de simpatizantes ele é muito maior do que o número de espíritas. O que é o simpatizante? Simpatizante é aquele que tem uma outra crença, mas que recorre à terapêutica espírita em algum momento da sua vida. Ou seja, existem muitas pessoas que são católicas, que vão à missa, que vão à igreja, que comungam, e não tem problema nenhum, mas vêm no nosso evangelho de salão, porque se sentem bem aqui, mas tem algum receio de largar a sua matriz religiosa, vamos dizer assim, a sua religião máter, ou tem um medo, talvez esse seja a preocupação maior, porque do espírita é cobrado. Mas o que é cobrado do espírita? Não do simpatizante, mas do espírita. Que ele seja uma pessoa melhor todos os dias. Isso é muito cobrado. E de que forma isso é cobrado? Nós temos dentro da Casa Geraldo Ferreira, por um exemplo, nós antes de se iniciar o evangelho, nós passamos os recados da casa, né?
Nós damos algumas satisfações, por um exemplo, né? Nós agradecemos aqueles que nos ajudam na confecção das nossas cestas básicas. Nós fazemos questão de agradecer todas as semanas, todos os evangelhos, para falar daqueles que nos ajudam de alguma forma no café da manhã, os moradores de rua, que nos ajudam, de certa forma, aqui com a UD, né? Da Unidade de Desenvolvimento Individual, que faz trabalho com pessoas especiais. Mas então, damos esse tipo de satisfação às pessoas e o agradecimento. E também convidamos aos nossos cursos. O que é os cursos que a Casa Geraldo Ferreira dá? O primeiro dele é um que chama Escola de Aprendizes do Evangelho. Esse se inicia com um curso básico de Espiritismo, ou seja, na onde nós explicamos a doutrina, falamos o que é a doutrina espírita, limpamos alguns dogmas erroneamente ali colocados, para iniciarmos a Escola de Aprendizes do Evangelho de uma forma mais equilibrada já. Mas na Escola de Aprendizes do Evangelho é muito interessante que lá não é tratado somente o que é a doutrina espírita, não é a continuação da doutrina espírita. É uma escola iniciática de autoconhecimento, onde nós começamos a nos conhecer, nós começamos a identificar aquilo que é muito bom na gente, e nós potencializamos aquilo, e começamos a identificar aquilo que não está muito legal dentro de nós, e começamos a erradicar aquilo da gente. Mas tem algumas coisas que a gente sabe que não é bom, mas a gente gosta. Então nós gostamos, a gente adora uma fofoquinha, a gente adora tomar lá a nossa bebidinha, nós gostamos de um monte de coisa que não nos faz bem, que não nos dão muitas vezes prazer, mas não nos fazem bem. Então nós começamos a trabalhar com isso, claro que de uma forma serena, ou seja, sabendo por que estamos fazendo. A doutrina espírita é incompreendida por uns, até porque não se proíbe nada. Não existe nenhum tipo de proibição na doutrina espírita. Mas são mostrados alguns caminhos para ela. Você faz o que você quiser da sua vida, porque a vida é sua. E Deus nos deu essa responsabilidade do nosso livre-arbítrio. Você faz o que você quiser com a sua vida. A vida é sua. Mas eu te espero lá no final da jornada. Isso é importante. Com esse escopo, né, de que todo mundo está evoluindo de alguma forma ou de outra, nós colocamos dentro de nós um propósito consciente de evolução. Olha, eu sei que eu estou evoluindo, eu encarnei, eu estou evoluindo. Todo mundo que está encarnado está evoluindo, porque isso é uma das leis de Deus. Mas eu posso me ajudar nessa evolução, de uma forma consciente. De uma forma consciente. Quais são as formas conscientes? Primeira coisa, tentar identificar meus vícios e meus defeitos. Identifiquei-os, vou começar a trabalhar com eles agora. O primeiro passo é eu identificar e assumir, olha, eu sou desse jeito mesmo. Mas eu não tenho o complexo de Gabriela. Né? Eu nasci assim, eu cresci assim e você sempre assim. Não, esses que pensam dessa forma, eles não são espíritas. Porque o espírita, ele está aberto às mudanças boas, a se melhorar. É um compromisso que o espírita tem. Eu quero ser uma pessoa melhor. Mas de que forma que você é melhor? Primeiro, me melhorando. E eu conseguindo me melhorar, eu vou começar a mudar o meu redor também. Com as minhas palavras? Nem sempre. Com as atitudes. Existe um irmão espírita, ele fala assim: divulgue o evangelho. Mesmo que, ou se você não conseguir, aí você fala sobre ele. Ou seja, divulgar com as suas obras, com o seu exemplo. Falar do Evangelho do Cristo é a coisa mais simples que tem. A gente decora alguma fala bonita e fala, né? Decora algumas linhas e passa de uma forma mais sentimental. A gente vai tocar o coração. Mas a gente toca mais o coração do nosso irmão, ele vendo o esforço que a gente está fazendo e que está valendo a pena. Aí, com certeza, a gente vai começar a modificar. Então, em que momento que eu posso falar sou espírita? Quando eu assumir comigo, quando eu assumo essa minha proposta de mudança. Vou melhorar, quero identificar o que eu não tenho de legal, quero identificar o que eu tenho de bom, porque eu também tenho coisas boas, graças a Deus, todo mundo tem. Claro.
para daí para frente eu conseguindo me modificar e com o meu exemplo modificar o meu irmão, modificar o mundo que eu vivo. Então eu acho que essa é uma das respostas, mas existem várias, tá? Mas é de cunho pessoal, para muitos é cunho pessoal. A gente usa esse negócio, né, de falar assim, às vezes acho que rola uma preocupação quando você tá falando de religião com a pessoa. E o que o senhor comentou a respeito, né, de eu melhorar ou mudar o irmão. Assim, a intenção, né, eu queria que o senhor elucidasse um pouco isso melhor, porque não que dê a impressão, mas que religião em si tem esse negócio, né? Quando a pessoa vem falar de religião, geralmente alguém já sai. Algumas pessoas daquele meio já vão sair fora, porque essa pessoa quer vir mexer na minha vida, quer... Mas o que ele disse é muito interessante, que se você parar e olhar o que você tem feito da sua vida, tendo problema ou não, certamente em algum momento tem deslize, né, seus? Claro que temos, né? E nessa linha de raciocínio, a melhor forma de você convencer alguém dessa ou daquela religião é o exemplo que você dá. As leis de Deus, e eu falo assim que Deus falta-nos compreensão. Porque ele é muito complexo. Nós não temos uma mente adequada para compreender Deus. E eu falo que toda vez que a humanidade tentou fazer isso, deu caca. Porque já que eu não me elevo até Deus, eu rebaixo Deus até mim. Ou seja, eu coloco Deus um monte de coisa que não é dele. Eu coloco um Deus de raiva, o Deus do exército, o Deus vingativo. Até parece que Deus é isso, mas que eu estou dando a minha personalidade para ele. E em vez de eu tentar me elevar até Deus, eu rebaixo Deus até eu e tá tudo certo. Então, a melhor forma de nós divulgarmos, assim, vamos divulgar o espiritismo? Vamos falar que a gente é espírita? Não precisa. Vamos nos tornar pessoas melhores, que vão querer se aproximar para ver o que está acontecendo com essa pessoa. É simples assim, é simples. Você falou uma coisa que realmente acontece quando a gente vai falar de religião para alguém se incomoda. Porque religião, nós fomos acostumados. O que é uma religião? É um livro grande, pesado, cheio de coisa que eu não posso fazer. Mas eu gosto de fazer essas coisas. Por que eu não posso fazer? Né? A doutrina, então, te traz esse entendimento. Olha, você faz o que você quiser, mas para tudo tem um bônus e tem um ônus. Paulo, o apóstolo, ele fala: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nessas palavras, né? Faço o que eu quero, mas tem coisa que já não me serve mais, que eu já não preciso mais fazer. E é isso. Pouco antes o senhor disse, né, o negócio, né, que a gente faz o que a gente quer da nossa vida. Lá na frente a gente encontra com Deus. Mas não tem falso entendimento nenhum de que ele está dizendo que a gente encontra com uma pessoa que vai punir a gente. E sim, as leis universais, né? Tudo que é um bumerangue. Eu brinco que é assim, que a vida nossa é um bumerangue. Tudo que você lança, volta, independente de se é coisa boa ou ruim, né? Então, por isso que a gente tem que buscar cada vez mais aplicar coisas boas na nossa vida e no nosso redor, né? Que certamente coisas boas vão voltar. As frases feitas existem. Uma delas é: a semeadura é livre, mas a colheita vai ser obrigatória. É uma frase feita, mas tem muito significado, porque nós plantamos, mas nós vamos colher. E é por aí. Sem dúvida nenhuma. Já que a gente está entendendo bem já agora, né, como funciona a Casa Geraldo Ferreira, e de certa forma todas que seguem, né, a linha da aliança, a gente vai tentar explicar um pouco agora de como se organiza a doutrina espírita como instituição, né? Porque eu sei que tem a Federação Espírita Brasileira, tem as alianças, tem as federativas estaduais. O senhor consegue clarear um pouco essa ideia pra gente? Sim. São afinidades que as casas demonstram. Então, a Casa Geraldo Ferreira, por um exemplo, ela segue as recomendações, tá? Da Aliança Espírita Evangélica. Quais são as recomendações? Algumas coisas são padronizadas nas casas da Aliança, em especial a assistência espiritual. Então, todo esse escopo de assistência espiritual que eu narrei aqui na Casa Geraldo Ferreira, ela é muito parecida, quando não idênticas, espelhadas, em todas as casas da Aliança Espírita Evangélica. Por quê? Porque é um sistema que as casas fazem e deu certo. Então, quando as outras casas nos procuram, falam assim: olha, mas nós viemos aqui visitar a casa. E
olha, é uma estrutura que vocês têm que dá muito certo, que está dando certo, né? Como que a gente pode fazer essa estrutura também? Olha, procure a Aliança Espírita Evangélica, ou nos procure, porque a aliança, embora seja uma federativa, e existe uma secretaria da aliança, vamos dizer assim, mas as casas da aliança elas têm um compromisso de se apoiarem. Então, todas as casas que nos procuram para saber como é o programa, vamos dizer assim, da Aliança Espírita Evangélica, nós fazendo parte dessa aliança, nós estamos aptos então a divulgar, tá? E a auxiliar essas casas que buscam. Tá ok? Isso é muito bom para os trabalhadores também, porque hoje eu sou um voluntário aqui da Casa Geraldo Ferreira. Vamos supor que daqui a um tempo eu me mude para um outro estado e gostaria ainda de continuar militando ou trabalhando, me voluntariando numa casa da Aliança Espírita Evangélica. As coisas vão ser muito parecidas com o que é aqui, então a minha adaptação vai ser muito rápida, porque basicamente o que é feito aqui é feito nas outras casas também. Então eu vou ser lá bem recebido como eu sou bem recebido aqui. Eu vou aplicar os passes na outra casa como eu aplico aqui. As preleções evangélicas são mais ou menos da mesma forma. E a aliança, então, ela se apoia nas coisas que dão certo. Mas como que eu sei que dá certo? Porque a casa está vivenciando. Ela não dá certo porque eu acho que dá certo. Ela dá certo porque ela está dando certo já há algum tempo. Ou seja, nós já temos um know-how de falar, olha, dessa forma funciona. Está funcionando. Mas a gente pode mudar? Pode. Mas vamos experienciar primeiro, vamos vivenciar para depois falar, olha, nós modificamos isso, aquilo e deu muito certo. Ou, olha, nós modificamos isso, aquilo, mas voltamos atrás porque não funcionou como estava funcionando. Então, a Aliança Espírita Evangélica é isso, é um sistema de vivências, de coisas, de atitudes, de planejamentos que estão dando certo e nós mantemos. Algumas casas se simpatizaram com esse modelo. Hoje a Aliança Espírita Evangélica tem em torno de 330 casas. Temos um orgulho de falar que no mundo. Ah, no mundo? Eu ia perguntar se é estadual, se é federal, como é que é isso? Não, se é no Brasil? a Aliança Espírita Evangélica ela tem um escopo de mundo, de globo. Tá? Então existem casas da Aliança nos Estados Unidos, no México, Cuba, Alemanha, Holanda. Né? É pouco, mas estamos aí. Né? Trabalhando em aliança. Né? Quando nós falamos trabalhando em aliança, porque as outras federativas são questões de afinidades. Né? A FESP, a Federação Espírita do Estado de São Paulo, eles têm lá uma certa condição de trabalho também, com certeza tem. A AME, a Associação Médico Espírita, existem casas filiadas à AME, a USE, a União das Sociedades Espíritas, também. Ou seja, são questões de afinidades. O importante é que todas essas federativas são amigas. Trabalham junto em prol da doutrina espírita. E uma curiosidade, existem muitas casas, eu mesmo conheço algumas casas, que não faz parte de nenhuma federativa. E funcionam de uma forma muito boa também. A responsabilidade da pureza doutrinária não são das federativas. São dos espíritas. Ou seja, pelo menos, isso eu falando da aliança, né? A aliança não é um órgão fiscalizador. Nunca vai chegar alguém aqui se dizendo da aliança, porque inclusive nós até brincamos, né? Quem é da aliança? Né? Nós que fazemos parte das casas da aliança, nós somos a Aliança Espírita Evangélica. Ela é uma federativa por uma questão legal, porque não se criou um nome melhor, né? Mas quem faz parte, por exemplo, nas Semanas Espíritas, na Semana Espírita que acontece aqui na nossa cidade, por um exemplo. Então, quando se formar a mesa, né, existe todo uma situação, né, de chamar as autoridades, então é chamado um representante da Aliança Espírita Evangélica. É claro que isso já é agendado, a gente já sabe quem vai estar lá. Mas se por acaso eu fui escolhido naquele dia para representar a Aliança Espírita Evangélica e meu carro quebrou no meio do caminho e eu não consegui chegar até lá, qualquer um da Casa da Aliança, quando é chamado um representante da Aliança Espírita Evangélica,
qualquer um que faz parte, que milita numa casa da Aliança Espírita Evangélica, pode se levantar e falar, eu sou representante, hoje eu sou Aliança Espírita Evangélica, nesse evento. Então é uma coisa muito grande, não é? É uma coisa muito bonita. Nós somos responsáveis pela doutrina e nós somos responsáveis pela Aliança Espírita Evangélica também, né? Como eu acredito que as outras federativas devem ser da mesma forma, porque é só uma questão de organização e apoio, né? Por exemplo, como que eu fundo uma casa espírita? Né? Se eu procurar a FEESP, a Federação Espírita do Estado de São Paulo, eles vão me orientar. Se eu procurar a Secretaria da Aliança, eles vão me orientar. Se eu procurar a USE, eles vão me orientar. Ou seja, é para apoiar o movimento, essas federativas, é para se unir, para se ajudar. E se ajudam bastante. E se unem bastante. Se ajudam, trabalhamos juntos. Temos alguma discordância? Muito pouca. Porque o trabalho que é feito em uma, de colocar a tampa de caneta virada para frente, na outra é virada para um lado, é virada para o outro, mas não interfere a escrita. Vamos dizer assim, tá ok? Ou seja, vai chegar no mesmo caminho, vai chegar no mesmo objetivo. Muda algum modus operantes ali, que às vezes até o assistido prefere, olha, eu prefiro lá numa casa da federação, porque o curso lá eu me adaptei melhor ao curso, isso, aquilo, mas sem problema nenhum. Todas são bem-vindas e nos ajudam muito. Clareou bastante, viu? Deu para entender bem. Então, que eu entendia como uma hierarquia, né? Eu entendia como uma hierarquia. Então, na verdade, não é bem assim. Não é bem assim. Não é bem assim. E é aquilo que eu falo. E elas estão para se apoiarem. Que existe um objetivo maior nisso, que é a nossa doutrina. Né? A federativa não pode ser maior do que a doutrina. A FEESP, a Aliança, não pode ser maior do que a doutrina espírita. Né? Ou não pode ser maior do que o Evangelho do Cristo. Olha, tem uma frase, se eu não me engano, pode me falhar a memória, mas é de Emmanuel. Primeiro Jesus, segundo Kardec e terceiro eu. Aí tá aí na dúvida, fique com Jesus. Sempre. Tá? Então tá aí a hierarquia. Sim, muito legal, muito legal. Foi falado aqui bastante também, né, sobre a mediunidade, né, explicando como que funciona, né, o atendimento na casa espírita e tudo mais. E o próximo episódio, né, o terceiro episódio, já vai ser mais específico, né? Não vou falar nome ainda para ficar ao suspense aí, mas já vai ser mais específico. A gente já vai começar a tratar de temas dentro da doutrina espírita. Então eu convido você aí a ouvir o próximo episódio, agradecer de ter chegado até aqui. Agradecer ao Osnir, muito obrigado pela presença mais uma vez. Eu que agradeço a paciência de todos que nos ouviram aí e espero ter colaborado um pouquinho para o entendimento. Sempre volto a convidá-los à nossa casa, à nossa doutrina, ao Evangelho do Cristo. Estão todos convidados. Acho que no primeiro episódio a gente não disse o endereço da casa. Importantíssimo, hein? Importantíssimo. Então nós estamos localizados na cidade aqui de Santo André, no estado de São Paulo. O endereço aqui é Rua Barão do Rio Branco, número 430, Vila Eudízia, aqui na cidade de Santo André. Serão todos muito bem-vindos aqui a essa casa. Muito obrigado, então. Não percam, os próximos episódios vão ser mais legais ainda. Mediunidade é uma coisa que eu tenho certeza que muitos de vocês têm curiosidade, porque é a base da doutrina, né? Eu acho que se não existisse a mediunidade, não ia ter espiritismo. Com certeza. Com certeza. Então porque é isso. A doutrina nos chegou por meios mediúnicos. Exatamente. Trazido pelos espíritos. Trazido pelos espíritos. É isso aí que a gente vai falar então. Então, brigadão, fiquem com Deus e até o próximo episódio.